Estes arquivos foram produzidos inteiramente com os recursos disponíveis da Biblioteca Legiões de Apolo. Inscreva-se agora neste canal e não esqueça também de ver vídeos mais antigos postados aqui nesta plataforma. Acione o sino de notificações para ver novos vídeos e não esqueça de deixar o seu like. Arquivo número 314, explorando a região de Maratayama ou Cananéia, a antiga terra do degredo. Primeira parte. Os caminhos da conquista. Maratayama, a terra do degredo, ou Cananéia. A mais fascinante evidência física de grande valor da herança nativa dos índios no processo de descoberta, conquista e povoamento do nosso gigantesco território brasileiro é o famoso Caminho do Piabiru, lendário caminho pré-histórico de mato pisado, que demarcou campos imensos, serras abruptas e extensas regiões de mata bruta, desde os mais altos cumes da Cordilheira dos Andes até alcançar grande extensão do litoral sul do atual estado de São Paulo. Fui tomar algum conhecimento desta fascinante história através de pesquisas feitas por minha irmã, a historiadora e teóloga Adriana Aparecida de Almeida Fernandes, por volta do ano de 2004. Em calorosos debates sobre o povoamento do sertão paulista, fez comentários a respeito do enigmático assunto, do qual se esbarrava inevitavelmente ao mesmo tema do povoamento do Planalto Paulista e dos sertões desconhecidos do interior do estado de São Paulo. A mais complexa história das nossas próprias origens estava exposta como um desafio envolto em hipóteses e lendas, causos e narrativas de alguns poucos homens de fibras que encararam de frente o grande enigma da América do Sul. Existem registros muito antigos de que o primeiro europeu a tentar trilhar o caminho é o de Aleixo Garcia, um homem que sobreviveu à expedição de João Dias de Solis ao Rio da Prata, no extremo sul. Eles teriam percorrido em 1516 um curioso caminho, ou uma estrada de aproximadamente 2.500 quilômetros de Santa Catarina até Chuquisaca, na atual Bolívia, em regiões de Minas de Prata conhecidas como Potosí. Em 1531, Pero Lobo, guiado por um notável mateiro calejado chamado Francisco de Chaves, outro sobrevivente da expedição de Aleixo Garcia, encara o mesmo destino, porém partindo de uma outra região chamada de Maratayama ou Cananéia. E é assim, em breves retalhos que vão aparecendo na historiografia do Brasil antigo, o nome de Cananéia, a enigmática região do extremo sul do estado de São Paulo.
Bom dia aos amigos do canal Legiões de Apolo. É com grande prazer que trago hoje vocês aqui no litoral sul do estado de São Paulo, no extremo sul, na região de Cananéia, ou melhor, no centro histórico de Cananéia. Estamos aqui hoje com bastante exclusividade e vamos fazer um estudo de meio, vamos caminhar pelo centro histórico, vamos apreciar não só paisagens exóticas e pitorescas em sua volta, mas também apreciar a arquitetura antiga desta região, desse local aqui que tem muita história, muita informação para passar para vocês aqui no canal, ok? Então é isso, a princípio é isso. Vem comigo e vamos se divertir bastante hoje aqui no canal. Valeu! O pequeno núcleo urbano da vila de Cananéia está situado entre os portos de Paranaguá e de Iguape. São escoradouros dos minerais da região. Não possuía antigamente em suas terras riquezas exploráveis. Cananéia foi elevada à vila no ano de 1600, com o nome de São João Batista de Cananéia, e a cidade foi elevada apenas em 1895. Sua importância reside nos primeiros tempos da colonização, quando, para promover o transporte de tropas que se dirigiam ao sul, foram instalados diversos estaleiros. Esta é a igreja de São João Batista, que foi construída pelos jesuítas no século XVI. A ideia era fazer a filmagem dentro da igreja, mas hoje a igreja se encontra fechada. A gente chegou até a porta dela, essa é uma das igrejas mais antigas do Brasil. E como não deu para a gente entrar lá dentro, vamos pelo menos fazer o contorno pro lado de fora, para a gente ver a parte arquitetônica dessa igreja aqui, ok? Os primeiros povoadores de Cananéia praticavam a economia de subsistência, tendo apenas como princípio básico a pesca. Do seu núcleo central inicial, conservou-se apenas traçados das ruas e alguns becos. As construções remanescentes, modestas casas que possuem fachadas de pedra entaipada, com argamassa de areia e cal, de aspecto singelo, datam do final do século XVIII e início do século XIX. A igreja está consagrada a São João Batista. A princípio, a gente se deslocou aqui para Cananéia para fazer uma visitação e uma filmagem também, partindo da igreja. A ideia era entrar dentro da igreja e filmar lá dentro a parte interna, porém a igreja se encontra fechada. Mas aqui fora, na Praça Martim Afonso de Souza, dá para a gente já contemplar pelo menos a arquitetura desta igreja. Ela é o eixo central da nossa abordagem, não porque ela é uma igreja católica, mas porque toda a igreja é o eixo da própria história do local. Então o ponto de partida da nossa reflexão, da nossa abordagem tem que ser sempre ou a igreja, ou o cemitério, ou a praça central, porque é daqui que a gente vai discorrer e caminhar pelo centro histórico para poder apreciar a arquitetura, ver o que tem de interessante e deixar registrado aqui no canal Legiões de Apolo. Como a igreja está fechada, a gente vai fazer uma abordagem apenas arquitetônica da parte de fora dela, não da parte interna, ok? Temos que compreender que tudo que a gente está vendo hoje aqui, pelo menos a maior parte, vamos colocar aqui 90% dessas casas em volta dela, desses prédios, não existia. Aqui era um vilarejo, aqui era um retiro muito distante, conhecido no passado de uma forma até um pouco pejorativa, como Terra do Degredo. Então aqui a gente está exatamente naquilo que se falava muito no século XIV e no século XV. O que é o degredo? O degredo era uma pena criminal, aonde o culpado, a pessoa que era condenada devido a um determinado tipo de crime ou delito que cometia em Portugal, esta pessoa ela era condenada ao degredo, ou seja, a viver o resto de seus dias em uma terra estranha, ou a viver um período longo em uma terra estranha. Então a ideia do degredo, para nós brasileiros, ela de uma certa forma ela aparece nos livros de história, nos relatos, nos registros, como referência a este lugar aqui. Então Cananéia
seria naquela época a terra do degredo, ok? Vou discorrer disso com mais detalhes agora. Antes de entrar nessa questão, eu quero mostrar para vocês aqui atrás de mim um detalhe bastante importante também. Aqui a gente observa que a igreja não tem janela. Essa é uma igreja sem janela. Por que ela é uma igreja sem janela? Porque isso aqui era usado também como forte militar, ou era usado também como uma casa de defesa bélica. Então isso aqui é uma seteira, e por dentro ela é mais larga, e por fora ela tem essa largura bastante estreita, porque qualquer ataque de piratas, de inimigos, ou mesmo de índios selvagens rivais, que poderiam atacar a vila naquela época, no século XV, XVI, facilmente você ia revidar daqui, atirando de dentro para fora. E a pessoa que atirasse de fora para dentro não acertaria com muita facilidade quem estivesse lá dentro, mas quem estivesse lá tanto com uma flecha, ou com um arcabuz, ou algum tipo de arma mais letal, poderia com muita facilidade acertar o inimigo aqui. Lembrando que o ângulo de lá de dentro, você estando no canto de cá, você vê praticamente todo esse espaço da praça, aqui onde hoje é a praça, e lá de dentro você vê tudo aqui fora, de acordo com o ângulo que você fica aqui dessa seteira. Agora, olhando daqui de fora, a gente só vê uma reta, né? uma cava, né? Então é bem interessante. Isso aqui caracteriza bem o período que a gente está abordando, ok? Que é um período bastante arcaico da nossa história. Valeu? A data histórica oficial de fundação da vila de Cananéia é de 12 de agosto de 1531, pelo senhor capitão Martim Afonso de Souza, também designado fundador da capitania de São Vicente. Porém, antes mesmo de sua fundação, já existia por essas bandas um português degredado, conhecido por Cosme Fernandes. Falaremos mais sobre Cosme Fernandes em uma outra oportunidade. Esta é a praça central ao lado da igreja, que leva o nome do seu oficial fundador, designado pelo rei de Portugal. A longa história deste vilarejo caiçara é repleta de muitas lendas sobre piratas e saqueadores do mar, tesouros roubados e enterrados, porém não se sabe ao certo aonde, e também lugares marcados por batalhas e guerras quinhentistas. Deste período arcaico ainda restam vestígios significativos, como a própria igreja de São João Batista, construída por jesuítas em formatação de forte bélico, para proteger a vila desses constantes ataques e rechaçar piratas e invasores. Também temos o obelisco central e 2 canhões de ferro e argolões de bronze que serviam para amarrar as embarcações antigas do porto. Este conjunto ou núcleo arquitetônico histórico está sobre sítio arqueológico mais antigo, que remonta a um cemitério de índios em tempos mais distantes, aldeias e também um cemitério católico primitivo do período quinhentista. E há também vestígios de túmulos antigos encontrados dentro da própria igreja, abaixo do altar da capela. A antiga vila de Cananéia está diretamente ligada com a fantástica história das histórias da antiga capitania de São Vicente, do qual já postei aqui no canal diversos arquivos, explorando temas relevantes a esse contexto histórico. A região tem muito a nos revelar sobre esse fascinante período quinhentista aqui no Brasil antigo. Na verdade, esta região seria o primeiro povoado de que se tem notícia de boca e ouvido.
Não existe, porém, documentos primários significativos para confirmar esta informação, o que dá total direito de ser São Vicente o primeiro povoado oficial do Brasil. Cananéia era no passado conhecido por Maratayama, que traduzindo do tupi significa terras viradas para o mar, e é provável que os 2 canhões que estão aqui na praça nos dias atuais estivessem em posições estratégicas, demarcando trincheiras importantes onde no extremo da Ilha Comprida se defendiam posições militares de grande relevância para os interesses da antiga capitania de São Vicente. Aqui passava também a linha imaginária e também real da divisão do Tratado de Tordesilhas. Tudo aqui em Cananéia nos lembra a história quinhentista. E foi o grande explorador e navegante Américo Vespúcio quem passou por esta região em tempos anteriores à fundação da capitania de São Vicente, deixando por aqui, em terra firme, uma figura singular, apelidada de Bacharel de Cananéia, também conhecido como Cosme Fernandes. Sua pena capital era o degredo, mas não se sabe ao certo que tipo de delito havia cometido em Portugal para receber tal pena de degredado. Na verdade, na expedição de André Gonçalves e Américo Vespúcio, que chega às costas brasileiras, pouco depois do navegador Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil, teria vindo, entre outros degredados, este homem chamado de Bacharel de Cananéia, cuja condenação nunca chegou a ser conhecida. Foi ele banido de Portugal por ato do rei Dom Manuel, com desterro a ser cumprido na extremidade sul do Brasil, então conhecida depois por Cananéia. Cosme Fernandes tornou-se figura lendária e importante, realizadora de 3 pequenos povoados, um em Cananéia, outro em Iguape e o terceiro em São Vicente Primitivo, ou Tumiaru. Fazendo nossa caminhada pelo Centro Histórico de Cananéia, a gente veio aqui também na porta do Museu Central, Museu Histórico de Cananéia, para fazer a contemplação daquele tubarão gigante, aquele tubarão enorme que tem aqui dentro exposto. É uma preciosidade, uma relíquia aqui da cidade. Esse tubarão, ele foi pescado, ele foi caçado, enfim, em determinado tempo, em determinado período, e devido ao seu tamanho, ele chamou muita atenção e ele foi então empalhado, e hoje ele é exposto aqui no museu, só que o museu se encontra fechado, porque hoje é um feriado, hoje é um dia ímpar, não é um dia assim muito comum. Como foi o único dia que eu consegui encontrar uma brecha para fazer esse deslocamento para cá, então infelizmente não pegou o museu aberto, ok? Vai ficar para uma outra oportunidade. Porém, eu tenho arquivos desse museu já em minha posse e estarei apresentando uma prévia aqui neste vídeo, ok? Então, fica para uma próxima a visitação ao museu aqui de Cananéia. Estas são fotografias feitas por mim no dia 2 de março de 2014, na minha primeira visitação ao Museu de Cananéia. E este é o tubarão que fica em exposição neste museu, citado aqui por mim neste vídeo. Agora aqui deste lado, vem aqui comigo, é fundamental neste vídeo, tá? Esse tipo de arquitetura que eu estou mostrando aqui, esta arquitetura, ela é uma das mais antigas, ela evoca um período muito mais arcaico, que é o que eu estou procurando. Aqui a gente pode se confundir muito com casinhas de agora, prédios dos tempos mais atuais, ou mesmo de prédios de 100 ou 200 anos, que é muito comum a gente encontrar aqui, no período de 700 para cá, de 1700 para cá, até o período que a gente se encontra hoje. Porém, esse tipo de arquitetura aqui,
construção, ele já evoca um período bem mais arcaico, um período seiscentista, um período onde não se tinha os recursos que se tem hoje de arquitetura para a construção. Então é muito interessante e chama muita atenção da gente que tem esse olhar para a arquitetura. O que chama muita atenção aqui é o tipo de maneira como eram construídas, a altura, né? Então, como vocês podem ver aí, esse paredão, provavelmente a parte dele interna foi toda demolida, mas ficou a fachada aqui. Então ele representa bem aí esse período mais arcaico aí da história de Cananéia, da história dessa região aqui. Então é bem legal a gente observar isso daí também. Eu não vou entrar, é particular, ele está trancado, mas ele fica como uma ruína testemunho de um período mais antigo. Não dá para, eu não sei a data exata, mas é nítido, olhando assim, a gente percebe que ele é bem mais antigo do que as outras arquiteturas, ok? Como que a gente sabe que essa arquitetura ela é mais antiga? A gente observa muito aqui no assentamento das pedras aqui. Primeiro porque ela é toda feita de pedra. Isso já caracteriza ela como diferenciada das outras arquiteturas que a gente observou até agora. Então isso é um ponto importante que a gente tem que destacar neste olhar. E como que elas foram assentadas? O tipo de liga que assentou uma pedra na outra. Essa eu já falei para vocês, essa mistura de massa, de argamassa, da época, né, do período seiscentista, a gente chama de massa de sambaquis. É uma mistura de conchas moídas de sambaquis, que é uma espécie de um cal, né, misturado com óleo de baleia, areia da praia e mais algumas coisas que podem ser acrescentados nessa argamassa. Então ela é muito eficiente, porque ela resistiu ao tempo. Se vocês olharem aqui, vocês percebem nitidamente pedaços de conchas de mar aqui, ó, que estão entrepostas nas pedras aqui. Então isso prova que essa é uma arquitetura bem mais arcaica aqui em Cananéia. Ela remonta a um período bem mais arcaico. Isso aqui é legal também, ok? Então vamos fechar essa parte rapidinho. A ideia nossa era filmar o museu, a gente só pode contemplar a fachada, que é um museu bastante legal, só que ele está fechado, né? Vai ficar para uma próxima oportunidade. Mesmo porque a gente está fazendo um passeio de mapeamento do espaço. A gente vai voltar aqui com mais tempo e abordar mais assuntos e explorar bem melhor isso daqui. Hoje é um passeio rápido, a gente está mapeando, né? E como é um feriado, não tem muita coisa aberta. Eu vim para cá por causa da rua, que tem carro passando. Então essa é a ideia. Na verdade, a minha primeira visitação turística à região de Cananéia ocorreu no dia 2 de março de 2014, em um domingo de sol forte de carnaval. A cidade estava em festa e o mar estava tão límpido quanto hoje. Foi neste dia também que visitei o Museu Histórico de Cananéia, significativo por seu valor histórico devido ao acervo fantástico que abriga. Neste mesmo dia, contemplei também a Praça Martim Afonso de Souza pela primeira vez e vi os 2 canhões de origem inglesa, além do obelisco central e a própria igreja de São João Batista. Passaram-se 10 longos anos e somente hoje, dia 1 de janeiro de 2024, retornei aqui. Em 2014, acessei Cananéia através da cidade de Registro, ficando na época hospedado no Hotel Ribeira do Iguape.
Neste retorno de hoje, acessei Cananéia através da cidade de Iguape, considerando sempre a distância longa e as dificuldades de transporte para esta longínqua região do extremo sul do litoral de São Paulo. Este é o porto principal de Maratayama, que é o nome original deste lugar. Maratayama vem da língua tupi, ok? Então isso é importante a gente partir desse ponto também. Aqui é o Degredo de Maratayama, ou Cananéia. Depois eu vou também discorrer com vocês o significado da palavra Maratayama, ok? Pessoal, a ideia deste vídeo também é contextualizar o nosso documentário baseado nesta obra, Cananéia, ou o primeiro povoamento do Brasil, baseado em alguns relatos citando o bacharel de Cananéia. Isso é muito importante. É por aí que a gente vai abordar a temática deste documentário, o assunto central, o eixo central, ok? Então a gente vai estar tirando informações preciosas desta obra, que faz parte da Biblioteca Legiões de Apolo, do acervo da biblioteca, de uso pessoal e particular, não é para venda, mas a gente vai compartilhar com vocês algumas informações que forem relevantes, citando então o nome dos autores que está registrado aqui nesta obra, ok? Aqui em Cananéia, os primeiros jesuítas chegaram por volta do ano de 1554. Começaram a obra de catequese, cuidaram dos enfermos, batizaram alguns pagãos, casaram alguns amancebados e também apaziguaram muitos índios. No ano de 1577 foi construído a primeira igreja de São João Batista de Cananéia e iniciou-se a transferência do povoado de Maratayama da Ilha Branca para a ilha de Cananéia, concluída no ano seguinte, no qual o povoado foi elevado à condição de vila, distrito de paz, por carta régia de 18 de julho de 1578, passando posteriormente em 1587 a ser um município. Segundo o historiador Ídolo de Carvalho, em sua obra Cananéia, o primeiro povoado do Brasil, a saga do bacharel, a verdadeira história, o primeiro povoado do Brasil surgiu de forma muito espontânea. O elemento civilizado, uma vez introduzido no território, prontamente se miscigenou com o elemento autóctone. Caso claro, comprovado e documentado foi o do mestre Cosme Fernandes, o bacharel de Cananéia. Este luso português tornou-se uma espécie de rei branco vivendo entre os índios, que tinha pelo menos 6 mulheres, mais de 200 escravos e mais de 1000 guerreiros, dispostos a lutar por ele. O bacharel de Cananéia era muito temido e respeitado por todas as tribos costeiras, desde São Paulo até Laguna, o que não havia quem desafiasse o seu poder. Desde que chegou em Cananéia, na condição de degredado, Cosme Fernandes procurou adaptar-se à região. Com o tempo, passou a dar guarida a muitos europeus de várias procedências. Além disso, casou muitas de suas filhas com alguns deles. Fez assim muitas alianças, expandindo seus domínios para muito além de Cananéia. Percorreu grandes distâncias a pé e também de barco pelo litoral, fundando em seu percurso muitos outros povoados.
começou a navegar pela costa de forma cada vez mais audaciosa, ampliando seus horizontes e limites, desde Santos, litoral do estado de São Paulo, até Laguna, litoral de Santa Catarina. Na sequência deste arquivo, continuaremos a nossa peregrinação turística e histórica pela região de Cananéia, a antiga terra do degredo. Aguardo todos vocês para o próximo arquivo, que será postado aqui nesta plataforma muito em breve. Até lá!